Estamos começando mais um programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Foi produtiva a ação do Congresso na sessão legislativa de 2011? Quais as perspectivas para o ano legislativo de 2012? Estas são indagações que qualquer pessoa pode fazer a respeito da atuação do Poder Legislativo. Para tentar responder às duas perguntas, convidamos os deputados Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, e Dr. Biali, do PSB de São Paulo. Deputado Paulderney Avelino, qual a resposta ou quais as respostas que o senhor daria a essas duas indagações? Bom, em primeiro lugar, cumprimento a todos aqui presente e aos espectadores também. E dizer que nós tivemos um ano onde já fizemos vários balanços, mais de 100 projetos aprovados e, dentre eles, 33 medidas provisórias e outros projetos que são oriundos do Poder Executivo. O que se percebe, Tarcísio, é que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional, há muito deixou de ter uma agenda própria. Então, passa a ter a agenda do Executivo. Lamentavelmente, isso já se repete ao longo dos anos. Como eu te disse, 33 medidas provisórias votadas, fora as medidas provisórias que o próprio governo obstruiu na Câmara dos Deputados, deixou que elas perdessem a eficácia para que não atrapalhasse a tramitação da DRU, a desvinculação das receitas da União, que é uma PEC, que foi que é outra matéria de interesse do Executivo. Que é outra matéria de interesse que estava no Senado Federal. Então, percebe-se claramente que a Câmara dos Deputados não tem uma agenda própria. E isso, a meu ver, prejudica muito a independência dos poderes. E eu dou mais um exemplo, para ver a hegemonia do Poder Executivo. Aí, um projeto de lei que vem do Poder Judiciário para fazer o reajuste de servidores que estão há 5 anos sem reajuste, o Poder Executivo também manda sua base de sustentação aqui na Câmara dos Deputados obstruir. Para você ter uma ideia, faz um mês, encerra-se o ano, com um mês que não há sessão na Comissão de Finanças e Tributação para que o governo não sofra o desgaste de ter que votar contra essa matéria e nós incluímos sempre ela na pauta. Por isso, o próprio Executivo ele está obstruindo. Para o ano que vem, nós temos aí a reforma política, nós temos aí a votação final do Código Florestal, nós temos... Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação, que é importantíssimo. Agora, não basta só ter um Plano Nacional de Educação se ele não for executado. E a proposta de criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público, que é outra matéria importante. Que é outra matéria importante que estava na pauta, mas o governo resolveu não votar esse ano, com medo de perder. Então, o que se percebe é que, por exemplo, Plano Nacional de Educação, no primeiro decênio do Plano Nacional de Educação, 2001-2010, apenas um item foi efetivamente contemplado na sua totalidade, que foi a universalização do acesso à escola por parte do ensino fundamental. O resto, ensino médio, do ensino superior, creche, da erradicação do analfabetismo, creche pré-primário. Nada disso foi feito. Agora, nós temos um piso nacional dos professores de R$ 1.187, se não me falha a memória, e esse piso precisa ser cumprido. A maioria das prefeituras e dos estados não estão cumprindo este piso dos professores. Nós precisamos, pelo menos neste plano nacional, cumprir os 8% que a presidente disse que ia cumprir. Eu apresentei uma emenda para que nós tivéssemos 10% do PIB de investimento na educação. Então,
A presidente da República disse que topa 8%, mandou colocar na lei. Então vamos ver se pelo menos os 8% serão cumpridos, já que hoje apenas 5% do PIB são investidos na nossa educação. Lamentavelmente, vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos para frente. Deputado doutor Biali, o senhor acha que é perturbadora a presença ou a intervenção do Poder Executivo no Congresso? Eu acho que está tendo um desequilíbrio muito grande e atrapalha muito, sim, o Poder Legislativo. Eu diria mais que, na primeira pergunta, como é que funcionou, eu acho assim, que uma das coisas que a gente tem que levar sempre em consideração, apesar de estar ruim a atuação do Legislativo em função desses impedimentos e de ser pautado pelo Executivo, mas ele está aberto. Isso já é uma grande coisa, porque se você não tivesse o Legislativo, você não poderia nem estar discutindo isso que nós estamos discutindo aqui agora. Não. O estar aberto é uma condição sine qua non para a democracia. Sim, para a democracia. Até onde a gente sabe... Não há democracia sem um Congresso Nacional. Exato. Só que ele, já há algum tempo, perdeu a capacidade o poder executivo está tão forte nesse país que ele não só pauta, como impede qualquer outra iniciativa que você tenha que não seja dentro daquilo que ele admite. Do interesse dele. E você tem uma coisa muito interessante que eu pude perceber aqui, é que quando você fala o governo, às vezes você está falando de um técnico de segundo escalão que impede que um processo vá à frente. Não é nem sempre a presidente, o ministro da Fazenda, a gente sempre se refere a eles, mas na verdade nem sempre são eles, são técnicos que estão lá e Nós que não têm... já vimos aqui pessoas representativas de segundo escalão do Congresso dando orientação em comissões técnicas a parlamentares da base governista, não é? Claro, mas isso acontece comumente e, como diz o doutor Biali, isso é uma prática frequente. Às vezes, segundo, terceiro, quarto escalão de ministérios vem para cá ditar regras. E a base do governo, expressiva do jeito que isso é uma coisa nova que nós estamos experimentando no nosso país, é uma base do governo com mais de 420 deputados aqui na casa. Nós somos uma expressiva minoria na oposição, com pouco mais de 80 deputados federais. Agora, isso não nos tira... Isso é uma questão de Estado, não é oposição em governo. Isso é um problema institucional. Não tenha dúvida. Agora, o que é lamentável é a postura dos parlamentares que compõem a base do governo e sempre dizendo sim. Vez por outra, quando há demissão de um ministro de um determinado partido ou de outro partido, tentam se rebelar, mas ato contínuo voltam à mesma situação anterior, ou seja, sim senhora, agora para o poder. Eu vou dizer uma coisa para você que eu penso que o problema está um pouco além disso. Vou dar o exemplo da DRU, em que eu sou da base e votei, defendi que ela fosse extinta, porque penso que já passou o papel que a DRU teria de desvincular essas receitas da União, principalmente no setor da Previdência Social, da saúde, da Seguridade Social. Bom, então, o que acontece? Acontece que, de uma forma geral, o povo não está se mobilizando, não está participando. Você vem, você faz uma denúncia, você diz por que não deve continuar a DRU e não há respaldo popular. Quando não há respaldo popular, porque, felizmente, eu diria felizmente, o povo está satisfeito como está. Então, eles não querem grandes mudanças. Eles estão podendo comprar o seu carro, podendo comprar sua geladeira, podendo comprar sua casa, e é isso que eles querem. Eles não estão olhando as coisas... É próprio do povo olhar só o imediato dele. Cada um por si, Deus por todos. Por todos. Como está bom, eles não estão... mas se vou conseguir pagar, está dentro do valor da prestação, eu estou conseguindo pagar, está bom. Vão baixar o juro, por quê? Porque aí eu posso comprar mais. Nós estamos ainda numa sociedade em que essa visão holística e que pudesse fazer... Sociedade de consumo. Né? Nós só estamos na sociedade de consumo. As pessoas estão querendo ter e não ser. Então, é por isso que nós não temos essa... Por isso que o governo está tão tranquilo. Porque o resultado está... O governo está tranquilo aqui dentro do Congresso. E as minhas críticas, elas vão para
a forma como o Congresso se posiciona diante do Poder Executivo. Lamentavelmente, não há mais discussões aprofundadas sobre determinados temas. A medida provisória, quando está já trancando a pauta, é que muitas das vezes é designado um relator e esse relator... No instante da sessão para... Esse relator vai apresentar um relatório que não chega às mãos dos deputados. Muitas das vezes nós temos que parar a sessão para que possamos tomar conhecimento daquele relatório que foi recém-apresentado. Às vezes temas extremamente complexos, temas muito técnicos, que a gente precisa de prazo para entender como é que funciona. E, infelizmente, isso é uma prática. E o Congresso, a meu ver, vai perdendo o respeito da população. Por isso que não só os partidos políticos ou os políticos, quando você diz, o povo está satisfeito, o povo pode até estar satisfeito com a sua ascensão, social, mas não está satisfeito com os políticos que tem, não está satisfeito com a representação que tem, com os partidos políticos e também não está satisfeito com o funcionamento do Congresso Nacional. Mas, doutor Biali, veja bem, essas questões são legítimas, são procedentes. O que o deputado Paulderney Avelino colocou é indiscutivelmente procedente. Agora, é preciso fazer uma avaliação. O Poder Executivo tem a prerrogativa de comandar políticas públicas. Na área de política econômica, por exemplo, cabe a ele, Poder Executivo, conduzir essa política econômica. O Congresso tem uma participação muito limitada, essa que é a realidade, né? Mas deveria ser um protagonista de proa. Por quê? Porque aqui, olha o que aconteceu. Eu estava ausente no mandato passado, mas o Congresso Nacional abriu mão da sua prerrogativa de praticamente fazer o orçamento. Quando deu a presidente da República, ao presidente, não importa quem esteja lá, a prerrogativa de gastar o dinheiro no investimento do orçamento. 60 e tantos bilhões. Do orçamento, não é isso? Sem a necessidade da aprovação da lei orçamentária. Antes, apenas o custeio, pagar pessoal, tudo bem. Se não aprova o orçamento, poderia o presidente de plantão dispor dos recursos para pagar o 12º, ou seja, pagar pessoal e as despesas de custeio. Aí o Congresso vai abrir mão da sua prerrogativa, abrir mão da sua autoridade, da confecção da lei orçamentária e diz, não, agora as obras do PAC, o presidente pode gastar os recursos mesmo que o orçamento não esteja aprovado. Então, lamentavelmente, nós estamos abrindo mão... O senhor está falando da DRU. Não, estou falando da lei orçamentária anual. Estou falando da lei orçamentária anual. O que estiver dentro do PAC como investimento pode ser porque executado. O orçamento é facultativo. O Congresso tem uma participação condicionada pela presença esmagadora do Executivo. Tarcísio, o que eu estou dizendo é o seguinte. Antes era possível apenas sem a aprovação da lei orçamentária, era possível o Executivo gastar apenas com 12º o custeio. Com custeio. Não podia fazer investimento, não podia construir, não podia aplicar em novos investimentos para investimento, melhor dizendo, né? Construções, obras, etc, etc. Agora, o Congresso disse, não, o que estiver no PAC pode ser gasto, mesmo que o orçamento não esteja aprovado. Paulderney, mas assim, tem um problema muito maior, Tarcísio, que é o seguinte, é que o orçamento, ele não é impositivo, ele é um orçamento... facultativo. É uma figura de um exercício de sonho, porque você coloca no orçamento,
Se não é cumprido, fica do mesmo jeito. Não, Você vê as nossas emendas parlamentares que são faladas. Emendas parlamentares, você coloca lá, a briga é 12, é 13 milhões, é 15 milhões, pode pôr quanto for, eles pagam o mínimo do mínimo. Quando pagam. Não, e o governo paga se quiser. E você fica como um mentiroso. Porque às vezes nem é empenhado. E quando é empenhado também não é pago. Então, o que vira isso? O que eu penso é que nós temos que fazer uma reavaliação do nosso papel aqui. Você fala das medidas provisórias. Sabe que existe um projeto do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, tramitando aí, para tornar o orçamento torna impositivo o orçamento aprovado pelo Congresso. Sim, quer dizer, aí, nesse caso, o Executivo não poderia mudar nada, teria que cumprir cada um dos dispositivos da lei orçamentária. Qual é a diferença do Congresso americano para o Congresso brasileiro? É que o Congresso americano, ele confecciona o orçamento do Executivo. O Executivo vai dizer para os congressistas o que ele tem para gastar e quais são os programas que vai gastar. Esse orçamento, ele é feito com o Congresso Nacional e, obrigatoriamente, tem que gastar. Se não gastar, o presidente da República tem que dizer, tem que fazer uma explicação por que não gastou aquele recurso. Agora, essa é a diferença. Deputado Biali, isso que o deputado Claudernei Avelino está colocando, envolve, como eu falei antes, uma questão institucional. Isso só poderia ser objeto de uma mudança profunda e abrangente, a fim de dar maior presença do poder legislativo nas grandes decisões nacionais, através de uma constituinte, o que torna a coisa muito... É um sonho, não é? É um sonho, e penso que não há clima. Porque as constituintes existem quando há um clima de insatisfação geral. E nesse momento não há clima de insatisfação geral. Quando há uma ruptura. Quando há uma ruptura qualquer. Então, eu penso que agora o que nós temos que fazer é fazer valer o que está aí, que está já escrito. Por exemplo, nas medidas provisórias, se a comissão especial que é prevista funcionasse, quando eu aqui cheguei no último mandato que tive, eu fui numa dessas reuniões que eu fui convocado. Cheguei lá, estavam lá os funcionários, não, aqui não vem ninguém. Eu assinei, falei, não, ninguém nem vem assinar nada. Tal. Falei, vamos esperar aqui umas 15 minutos, que lá não é prática reunir. Então existe na lei, está previsto, que onde seria iniciada a grande discussão de se aceitaria ou não a medida provisória. Isso não acontece. Simplesmente é ignorado em todos os casos. Então, nós... E o Claudernei tem razão nisso, estamos abrindo mão de uma série de prerrogativas que poderíamos ter. Por quê? Porque também o presidente do Senado e o presidente da Câmara é, de certa forma, apoiado pelo Executivo e depende do Executivo. São indicados pelo governo. São indicados pelo governo, é isso. Lamentavelmente. Nós estamos realmente num processo cada vez maior. Agora, também isso obedece àquela lei que regula o funcionamento das democracias. A maioria dispõe das decisões. O governo tem a maioria, uma maioria esmagadora, tanto na Câmara quanto no Senado. O próprio deputado Claudernei Avelino, que é do DEM, um partido da oposição, disse que a oposição não representa nem 20% da casa, das duas casas. Não. Hoje nós temos uma oposição que está em torno de 18% a 17%. Para você ter uma ideia... A Venezuela, do Hugo Chávez, que é uma ditadura mascarada de democracia... Ditadura pessoal. Tem mais de 40% de oposição congressual. Agora, quero dizer também que, mesmo estando esmagadoramente inferior aqui no Congresso Nacional, nós somos muito maiores lá fora, com a população, com o povo, do que aqui dentro. Porque a população deu, na última eleição, 44% dos votos. Tenho certeza que, de acordo com uma pesquisa recém-feita do Ibope-CNI, que eu vi recentemente, a presidente Dilma, ela se descola do seu governo no quesito aprovação. A presidente vai bem, mas, por enquanto, mas o governo vai mal. Na área de segurança, mais de 60% desaprova. Na área de saúde, mais de 60% desaprova. Na educação, mais de 50%
desaprova o governo. E como é que você explica ela ir bem e o governo ir mal? Porque olha que coisa interessante, mas tem né? muita propaganda, o governo gasta mais de R$1 bilhão em propaganda para mostrar coisas que de fato não existem. Agora, por exemplo, vamos lembrar, a faxina. a pesquisa do Ibope, ela tem uma aprovação, o governo dela tem uma aprovação de 56% da população, hein? Não, mas o governo, não é ela, não. Há setores. Ela tem uma aprovação de 72%, ela pessoalmente. Eu estou falando os segmentos do governo. Saúde, educação, segurança, sobretudo, estão mal avaliados no seu governo. Pela população. Pela população, estou falando disso. Então, o que acontece? Um governo que gasta mais de R$1 bilhão em propaganda para mostrar para a população que faz o que não faz, que diz o que não faz, é complicado. Nós temos ainda essa história da faxina, a corrupção graçando no governo, a corrupção tomando conta do governo, aliás, que não é tomando conta, que tomou conta do governo desde o governo Lula, haja vista o mensalão que está aí, que está no Supremo Tribunal Federal. Corrupção remonta à colônia. Ok, mas o que eu quero dizer... É um problema cultural no Brasil. Posso continuar fazendo a minha digressão? Então, o mensalão está no Supremo Tribunal Federal. 40 indiciados. O ministro Barbosa chamou de quadrilha. Quer falar sobre isso? Não, na verdade eu concordo. Mas tem que haver. Na verdade eu concordo que a corrupção tem que ser combatida, ela existe de fato, e que nós temos que ser muito mais proativo em relação a isso. E que não pode ter um judiciário que haja ou tenha agido ao longo do tempo muito complacente com isso. Nós temos visto aí, estávamos comentando uma notícia que saiu hoje no Estadão de São Paulo, mostrando o judiciário de São Paulo... Os problemas do judiciário brasileiro. Brasileiro, de uma forma geral. Sim. Então, nós precisamos realmente combater isso, a corrupção em todos os níveis. Mas eu penso que o problema político atual não é esse. A fraqueza do legislativo, ela está muito mais porque quem está aqui, isso aqui é dito sempre, quem está aqui foi eleito por alguém, recebeu votos para estar aqui. E de certa forma... a representação da população. Ou então nós vamos imaginar que na eleição a população tem um comportamento, durante o mandato tem outro. O que não é verdade. A eleição é uma consequência da satisfação pessoal com a sociedade que tem. Concordo com você que o governo é muito bom de propaganda. Eu mesmo denunciei aqui na Câmara, no plenário, que na saúde o nosso ministro está fazendo muito mais propaganda do que ação. Que ele está remontando alguns programas e parece que está tendo uma revolução na saúde. Mas ele mesmo, ministro da Saúde, admitiu que precisava de mais 45 bilhões para resolver o problema da saúde. Que falta recurso, que esse negócio do gerenciamento... Não falta recurso, não adianta ele dizer que falta recurso, porque dinheiro tem de sobra. E eles não fazem gastar... Eles não fazem, eles não conseguem gastar os recursos que têm. Não faltam recursos para aplicar. O que precisa é aplicar bem o recurso. Aplicar bem o recurso. O governo não é suficientemente competente para aplicar os recursos que tem disponível. Você sabe quanto paga? Há um reconhecimento universal de que os recursos são insuficientes. Inclusive, em relação a outros países. O país gasta 5% com saúde e são necessários 10% no mínimo. Deveria gastar mais. Deveria gastar mais. Agora, não vai meter a mão no bolso do povo para tomar mais dinheiro em impostos. Nós temos recursos disponíveis no orçamento da União. Nós temos esses recursos. Aí você teria que tirar a DRU, por exemplo. Não, criação de imposto é sempre... Não vai criar. Lógico. Vai criar. Tem dinheiro. O que o governo não faz é aplicar bem o recurso e não dar transparência para a aplicação desse recurso. Isso é diferente. Em relação ao dinheiro que tem na União, na verdade, 1/3 do orçamento da arrecadação da União é gasto com serviço da dívida e com juros, a reserva internacional que nós temos. Porque o governo não tem esse dinheiro para manter 350 bilhões lá. A reserva já é de mais de 350 bilhões de dólares. De dólares. Aí ele precisa emitir títulos aqui para pegar dinheiro e fazer esse financiamento. O ano passado deu 60 bilhões.
Gastou é o custo do carregamento, chama o custo do carregamento para manter a reserva de 300, 320, então, 350 e na saúde você gastou 65 bilhões. Então... mas eu só queria dizer o seguinte, não tem faxina coisa nenhuma nesse governo, a presidente não fez faxina, a presidente só agiu depois que a imprensa denunciou, e aí não tinha mais como segurar os ministros que foram demitidos por corrupção, são 6 e tem mais 2 na fila. Então, realmente é uma incongruência. Vamos ver se o povo abre o olho, vamos abrir o olho para 2012. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Deputado doutor Biali, o senhor quer dizer alguma coisa? Não, quero dizer o seguinte, que apesar de todos os defeitos, o fato do Congresso estar aberto, funcionando, e se a gente poder discutir as coisas nas comissões e ter pelo menos uma visão do que precisa ser feito, seja na mudança do comportamento do povo, como diz o Paulo Derney, seja na aceitação e na própria valorização do legislativo, dos deputados, das câmaras de vereadores, porque isso acontece também em Câmara de Vereador, no legislativo estadual. Então, eu penso que é isso que temos que fazer. Nós temos que realmente buscar fazer democracia. Isso pressupõe participação popular, pressupõe que o jovem comece a discutir política e que não se afaste da política. Nós criamos esse mito de que política não é uma coisa boa. E política não só é bom para o povo, para a democracia, como ela é fundamental para que exista a própria democracia. Olha, o nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Paulo Derney Avelino. Pelo menos para me dizer Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Do Dentro do Amazonas, Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo. E o deputado doutor Biali, do PSB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Brasil em Debate.